Irmãos, uma boa noite, a paz do Senhor a todos que estão nesse local, os que nos visitam. Nós estamos aqui fazendo uma exposição do livro de Eclesiastes, e essa é a segunda mensagem. O tema da mensagem de hoje é onde não está o sentido da vida. Porque Eclesiastes discute muito o sentido da vida, o propósito da existência. Mas antes da gente entrar mais profundamente nisso, o próprio autor, ele começa a dizer algumas coisas onde não está, que as pessoas procuram, mas ali não vai encontrar o sentido e o propósito da vida. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo... Pode passar esses primeiros, eu passo só os outros. Capítulo 1, versículo 12 a 18. Vamos fazer essa leitura do versículo 12 ao 18. Você pode aí conferir na sua Bíblia, no aplicativo, no celular, ou pode acompanhar na projeção. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 12 ao 18. Amém? Achamos? Eu, o sábio, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Dediquei o coração a examinar e investigar com sabedoria tudo o que se faz debaixo do céu. Que tarefa pesada é esta que Deus atribuiu aos homens? Observei tudo o que se faz debaixo do sol. Tudo é ilusão. É perseguir o vento. Não se pode endireitar o que é torto. Não se pode contar o que falta. Então pensei comigo mesmo, tornei-me um homem próspero, cuja sabedoria é maior do que todos os que governaram Jerusalém antes de mim. Realmente acumulei muita sabedoria e conhecimento. Por isso dediquei o coração a compreender a sabedoria e o conhecimento. Mas aprendi que isso também é perseguir o vento. Porque em muita sabedoria há também muita frustração. Quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. Então, irmãos, é a segunda mensagem. Geralmente, quando a gente lê a Bíblia, se você tem o hábito de ler a Bíblia, isso é um hábito muito bom, todo cristão deveria ter, a gente lê 1, 2, 3 capítulos, mas dificilmente a gente lê um livro inteiro, né? Geralmente a gente vai lendo fatiado, que nem o Jack, misericórdia. Então a gente vai devagarzinho. E aí, por ler devagarzinho, às vezes você nem tem o hábito de ler todo dia, você se perde da ideia central ou do todo do livro. Você lê um capítulo 2 agora, daqui 2, 3 dias você lê mais 2, 3 capítulos, você acaba perdendo o fio da meada, como diz. Então essa é a segunda mensagem, dentro de uma construção de raciocínio que o autor do livro nos está trazendo, nós estamos expondo para os irmãos. É a segunda mensagem da série A Vida Debaixo do Sol, exposições no livro de Eclesiastes. A primeira mensagem foi pregada há 2 finais de semana atrás pelo pastor Adri. E, caso você queira ver, já está no nosso canal no YouTube. É só procurar lá Igreja Fé e Vida. Igreja Luterana Fé e Vida, né? Igreja, não, acho que é toda? Igreja Missionária Luterana Fé e Vida, você vai encontrar no YouTube, tem todas as pregações que são feitas aqui, tem todas as séries, e tem essa que foi pregada há 2 semanas atrás. Né? Foi muito boa, foi uma introdução a essa série, ela é bem importante para você entender algumas coisas, muito boa. Se você não ouviu, precisa ouvir, procura lá e ouça. Então, o livro de Eclesiastes, ele compõe ele é um dos 5 livros poéticos do Velho Testamento. E ele é um livro bastante intrigante. Uma leitura rápida e superficial do livro dá a impressão, por exemplo, pegar só esse texto que eu li aqui, dá a impressão de que o escritor é uma pessoa talvez extremamente pessimista. Dá a impressão que talvez o autor do livro seja muito cínico, frustrado talvez com a vida, né? Muito cético com tudo, devido a algumas expressões que a gente encontra no livro, que se repetem bastante nos capítulos, expressões como
tudo é vaidade, tudo é canseira, tudo é correr atrás do vento. Como alguns talvez pensariam, alguns poderiam ter essa ousadia, essa coragem de olhar para o autor bíblico e diante dessas expressões dizer, mas esse camarada aí está muito mal amado, né? Está complicado esse autor, de tanto pessimismo, cinismo, que aparentemente, numa leitura rápida e superficial, parece. E eu confesso para os irmãos que eu já tive esse pensamento também, a respeito desse cinismo, desse pessimismo do autor. Mas não se trata disso não, irmãos, não tem nada a ver com isso, porque isso é o efeito de uma leitura rápida e superficial, sem você entender o todo do livro. Não tem nada a ver isso, é um equívoco você manter essa impressão. Porque essas palavras que nós acabamos de ler aqui, esses versículos, assim como o livro todo, são palavras de um homem sábio. São palavras de um homem extremamente sábio. Não qualquer um. O homem mais sábio da sua época. Respeitadíssimo. Pessoas vinham do Oriente, de todo local, para sentar aos pés dele e ouvir da sua sabedoria. É o que nós vemos. Isso aí, só não está o texto. 1 Reis, não? Eu voltei, né? 1 Reis 10. Ou eu ou tu. 1 Reis 10, 23. Um outro texto da palavra de Deus falando de Salomão, né? Que diz, olha, o rei Salomão, que é o autor do livro de Eclesiastes, que nos dá essas palavras, que no primeiro momento parece ser um pessimista, um frustrado. O rei Salomão tornou-se o homem mais rico e mais sábio da terra, superando em muito os reis de seu tempo. Então, irmãos, não é um pessimista ou um cético que escreve este livro. Pelo contrário, é alguém extremamente experiente, alguém que não é superficial, alguém que é profundo em suas falas e em tudo que faz, alguém que gastou muito tempo em reflexão e em estudo, por assim dizer, das coisas debaixo do sol, daquilo que existia, das ciências, dos saberes, produzindo conteúdo e conhecimento. Para então, anos de estudo e reflexão, de profundidade, ele dizer, olha, tudo é vaidade, tudo é canseira. Partindo de um homem sábio, profundo e estudado, a gente precisa desconfiar dos nossos achismos, por exemplo, esse de pessimismo e de um homem frustrado. O ponto é, irmãos, esse é o ponto que a Bíblia o tempo todo nos mostra. O ponto é que a humanidade, todas as pessoas da face da terra, têm um grande problema com o seu Criador. A humanidade, a Bíblia mostra, está em maus lençóis com o Criador. A situação do homem perdido, do homem sem Deus, é desesperadora. Por quê? Porque somos todos, por natureza, pecadores. E temos, em algum momento da nossa história, um acerto de contas com um Deus que é santo, absolutamente santo e justo. Então, a humanidade está em maus lençóis. Esse é o ponto. E aí Salomão vai dizer que não há nada debaixo do sol que possa resolver esse caos. Não há nada aqui que o homem possa lançar mão e resolver o seu problema com o Criador. Não existe. Nada há que resolva o problema da falta de sentido e propósito humano debaixo do sol. Nada, irmãos, remove a angústia da alma. Nada, irmãos, resolve o problema da incompletude.
Nada resolve a persistente insatisfação do coração humano, mesmo mediante conquistas. Está sempre ingrato, sempre insatisfeito. E desde pequeno a gente já vê isso, né? É uma das coisas que eu vejo mais os pais, minha mãe dizia, e a gente muitas vezes diz também, olha para os filhos, mas é ingrato, né? Porque desde pequenininho já começa a manifestar esse problema da persistente insatisfação do coração humano. E como disse o pastor Adri nessa pregação há 2 semanas atrás, o livro de Eclesiastes, irmãos, é uma espécie de afronta às motivações modernas de vida. É uma afronta para os sentidos e propósitos que eu e você, debaixo do sol, elegemos para dizer, essa é a razão da minha vida. O livro de Eclesiastes vem, nos esbofeteia. É uma afronta. E muitas vezes o que nós elegemos é aquilo que Salomão vai falar agora nos próximos textos. Muitas vezes nós elegemos que o sentido da vida é a busca de prazer, de alegria, de felicidade, é tudo que importa. Ou riquezas, não, eu quero ser pode rico. Eu vou trabalhar porque eu quero ter dinheiro sobrando, eu quero, transbordar de riquezas, de bens. Tem gente que vive para isso. Outros querem bem-estar, outros querem sucesso, fama. Tem muitas razões porque talvez você queira viver e você elege. E aí vem o livro de Eclesiastes e nos afronta, e nos peita, e diz, você está errado. Esse livro é um livro, e portanto também a série que nós estamos fazendo aqui, é uma série que nos diz, abre o olho, meu irmão. Fique esperto. Deixa de ser tonto. Porque se essas são as suas diretrizes, prazer, riqueza, bem-estar, fama, sucesso, se essas são as suas diretrizes, aquilo que norteia a sua vida, se esses são os seus maiores anseios e objetivos de viver, então você está correndo atrás do vento. E talvez descubra tardiamente de que nada valeu a pena toda essa correria da sua vida. Tem um pensador do século XIX, muito conhecido, era um francês, um filósofo, Tocqueville, e ele, num dos seus livros, ele lança uma pergunta que vem da sua alma, uma pergunta que vem do seu coração, e ele sendo um pensador, alguém que reflete, que busca. E a pergunta dele era o seguinte, por que mesmo na abundância, na prosperidade, no progresso, e mesmo diante de grandes avanços da tecnologia, uma estranha melancolia assombra as pessoas. Esse homem não era um cristão, era um ateu. Uma paciente uma vez, eu sou dentista também, uma paciente uma vez, atendendo ela, eu acho que aquele dia ela não queria atendimento odontológico, ela queria uma terapia, então ela estava muito encucada com a vida, e ela começou a abrir o coração antes do atendimento, bem normal, né? O dentista sempre é meio psicólogo. E ela começou a abrir o coração, e era uma mulher de 50 e tantos anos, muito bem resolvida, bonita, saudável, e ela começou a dizer, olha, nós somos ricos. Meus filhos são maravilhosos, tudo bem encaminhado, ninguém se perdeu para nada, não tem bagunça, a família está linda, netos, está perfeito, meu casamento é ótimo, está tudo ótimo, eu olho para a minha vida e está tudo ótimo. Mas existe algo dentro de mim que eu não entendo o porquê da vida, o porquê que eu existo. Existe uma tristeza, uma melancolia. E era isso que esse homem perguntava. Entenda a melancolia como uma tristeza vaga, permanente e profunda. Um certo estado de apatia,
um sentimento de incompletude desconfortante, desagradável, que se esconde e insiste em permanecer no coração de todo homem, de toda mulher. Mas por que ela permanece? Eu respondo a quem vai e respondo para a igreja. Ela permanece porque as alegrias incompletas das coisas debaixo do sol, ou os prazeres transitórios do pecado, citando Moisés, Hebreus 11, 25, nunca satisfarão o coração do homem na sua sede pelo infinito. Nunca. Você pode correr atrás de riqueza e ser muito rico, a melancolia vai permanecer. Você pode correr atrás de amores, paixões, aventuras, e ela vai permanecer. Você pode dedicar toda a sua vida aos filhos e à família, e ela vai continuar lá. Você pode estar no trabalho e na vocação que você ama, perfeito, mais gostoso do mundo, e ela vai continuar batendo a sua porta, te incomodando. Porque as alegrias incompletas desse mundo não conseguem saciar a fome que Deus colocou em todo ser humano, que é a fome pelo infinito. Como o existencialista dinamarquês Kierkegaard costumava chamar, a fome do infinito. Aquilo que Salomão, um pouquinho mais à frente no livro aqui, em Eclesiastes 3:11, vai vai dizer que Deus plantou no coração de todo homem, no seu, olha para o teu irmão dizendo no teu. Vai, a gente não diz muito isso, pode fazer. A gente não é uma igreja que fica mandando o pessoal olhar para o lado toda hora e falar, tá? Mas Deus plantou no seu coração, viu, meu querido? Deus plantou no seu coração. Olha o que Deus fez. Ele fez tudo apropriado a seu tempo e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Todo bebê, toda criança, todo ser que pisa nessa terra, de alguma maneira dentro dele foi plantado por Deus o que Salomão chama de anseio pela eternidade, o que Kierkegaard chamava de fome, anseio pelo infinito, irmãos. E as coisas transitórias, incompletas deste mundo, as coisas debaixo do sol, não satisfazem plenamente a sede pelo infinito. E essa melancolia oculta na alma tende a se agravar. Não satisfazem por quê, irmãos? Porque coisas finitas não têm como preencher um buraco no coração que é infinito. Riqueza, bens, família, viagens, saúde, tudo isso é temporário, tudo isso é finito. O vazio que há plantado por Deus em toda pessoa não pode ser preenchido por coisas finitas. Essa conta nunca vai fechar. E se as pessoas não acham solução para esse buraco, então esse problema, ao passar dos anos, se agrava. E muitas pessoas acabam no desespero, por não encontrar verdadeiramente o que elas procuram, que era o caso da minha paciente. Se olhar para ela, todo mundo ia dizer, para com isso, mulher, uma vida perfeita, todo mundo gostaria de ter a sua vida. Só que a conta não estava fechando. Ela não estava encontrando aquilo que realmente faltava para preencher o vazio, o tamanho da eternidade que só um Deus eterno pode suprir. Então vai se agravando, porque não sacia verdadeiramente as coisas debaixo do sol. Em algumas pessoas, em alguns casos, essa melancolia agravada para desespero pode ficar muito evidente. Em algumas situações do tipo, algumas crises econômicas muito fortes, né, que vem e abala famílias, a sociedade, abala os negócios e aí aflora. Né, vem depressão, suicídio, rompimentos de relacionamentos amorosos. Porque você perdia algo que você tentou colocar naquele vazio que é enorme, um grão de areia, que é um relacionamento amoroso, que é finito, tentando suprir o infinito, e aquele relacionamento se desmanchou, e aí pessoas se desesperam. Perdas de entes queridos, doenças, né, doenças trágicas, etc.
situações de abandono, violência, tudo isso que vai levando ao agravamento pode, de repente, aparecer de uma maneira muito violenta e forte em algumas pessoas, como essas situações aqui e em outras. Essa minha paciente não teve nada disso e veio igual, a crise existencial. Mas, atenção, queria só deixar aqui, abrir uma janela e dizer que há uma diferença entre o pesar e o desespero. O pesar é uma dor que rasga a alma, mas para o qual existem fontes de consolo. Então, de repente, você é cometido de uma dor emocional que rasga a tua alma, mas você tem fontes de consolo para essa dor. O pesar é a perda de algo bom que você tinha e que você perdeu, mas ainda te restam várias outras coisas boas que servem de consolo. Por exemplo, você experimenta um retrocesso na carreira, mas pode encontrar conforto na família para suportar a crise. Então você vai ter um pesar. Você pode perder um ente querido, mas você pode segurar-se em Deus e naqueles que ficaram, para superar essa dor. Agora o desespero é inconsolável. Ele é inconsolável porque você não perde uma coisa boa entre outras boas. No desespero você julga ter perdido o tudo, o centro, o chão, aquilo que era a razão da vida. E quando a vida perde a última fonte de sentido e de esperança, logo, para essas pessoas não há outra alternativa. Por isso, é inconsolável. Então esse desespero, essa melancolia, vem do ato de tomar alguma alegria incompleta desse mundo e você construir a sua vida em cima dela. Entenderam? Vem disso. Porque aquilo que você resolveu eleger como sentido da sua vida não era suficiente, pleno, para saciar a fome do eterno. Vem de pegar coisas debaixo do sol e elevá-las ao nível redentivo. Vem de fazer do finito o sentido da sua vida. Uma tentativa em vão de saciar a fome do infinito com coisas finitas. Dinheiro, bens, família, filhos, trabalho, fama. Não estou dizendo que essas coisas são ruins. Estou dizendo que essas coisas não podem ser a razão da sua existência. Porque simplesmente a conta não fecha, irmão, e nunca vai fechar. E se você insistir em agir assim e eleger essas coisas para o sentido da sua vida, essa melancolia sempre estará lá e sempre terá o risco de ela se agravar. E por isso Salomão, um homem sábio, um experiente rei de Israel, que provavelmente experimentou a frustração de tentar saciar a fome, né, do eterno com coisas temporais e finitas, nos alerta. Talvez seja alguém que disse, olha, eu tentei nas riquezas achar que era a solução, e eu fiquei muito rico. Mas a melancolia, a tristeza, a angústia, a incompletude, estava lá, não desapareceu. Eu elegia alvos para a minha vida e eu alcancei, eu cheguei lá. E aí eu achei que então agora seria o máximo. E não foi. Então esse homem sábio nos alerta, ele não é um pessimista, ele é um homem experiente e sábio que nos alerta. Tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Depois de ele falar de maneira genérica sobre a futilidade de todas as coisas, nos primeiros versículos do capítulo que foi pregado pelo pastor Adrian, ou a insuficiência de todas as coisas debaixo do sol, Salomão passa a falar agora em primeira pessoa. Antes ele está falando de maneira geral, e agora ele começa a falar em primeira pessoa. Ele começa a falar das suas experiências, que é o trecho que vai do versículo 12, que nós lemos, você está com a Bíblia aí, até o final do capítulo 2. Então, da metade do capítulo 1 e o capítulo 2 inteiro de Eclesiastes, é Salomão nos contando as coisas que não podem ser o sentido da vida. Coisas que ele viveu, o sábio experimentou e disse, não resolve, não tem o poder
de consertar o que está quebrado, não tem o poder de preencher o que falta, o vazio. E esse trecho que nós lemos é um primeiro relato de uma dessas primeiras coisas de onde não está o sentido da vida. Para adiantar um pouquinho, ele vai nos dizer até o final do capítulo 2, olha, o sentido da vida não está nos saberes, na busca pelo conhecimento, não está nas ciências humanas, não está nos prazeres carnais ou nas bênçãos da vida, nem na aquisição de riquezas, também não está na vida louca, sem regras, o que importa é o ser feliz, também não está no trabalho árduo, sério e dedicado. Tudo isso ele vai discursar até o final do capítulo 2. Irmãos, o sentido da vida, o propósito da existência, não está nas coisas debaixo do sol. Por quê? Porque todas elas são passageiras, todas elas são frágeis, todas elas são insuficientes. E segundo o próprio texto, todas elas estão tortas. Elas são rebel, né, Adrian? Um sopro, como ele cita 38 vezes nesses 200 e poucos versículos que tem o livro. 38 vezes, tudo é passageiro. Quando muito as coisas que há debaixo do sol, e que são muita coisa boa, quando muito elas deveriam, na sua incompletude e na sua fragilidade, apontar para aquilo que é infinitamente melhor do que elas, daquilo que é mais seguro do que elas. E é isso. Tem muita coisa boa na vida que Deus permite nós ter esses prazeres, mas não para você abraçar esse prazer e dizer isso é a razão da minha existência. Era para você ter um antegosto daquilo que há de vir. Amém? Para você ter só uma prova de algo e você diz, uau, mas é 1000 vezes mais o que ainda vem pela frente. Quando muito, então, essas coisas quebradas e frágeis deveriam apenas apontar para algo maior, mas não serem eleitas a razão da nossa existência. Elas deveriam apontar para o transcendente. Amém? Para Cristo, nosso Senhor, que é infinitamente maior e melhor. Então, irmãos, as coisas debaixo do sol são boas, mas não são e não podem ser o sentido da existência. Do versículo 12 ao 18, Salomão descreve a sua experiência com a busca pelo conhecimento. É isso que Salomão vai fazer. Ele vai falar da sua experiência de aluno, de mestrado, de doutorado, de PhD, de ser fera em alguma área, de ser o melhor em etc e tal. Como alguns de vocês, de repente, têm uma expertise, têm um saber aguçado, tem uma coisa que você se desponta e que você gosta e que você tem prazer. Salomão vai descrever essa experiência que ele teve na busca pelo conhecimento. Aqui do versículo 12 ao 18 que nós lemos. E então, é este, né? No 13, ele diz, dediquei o coração a examinar e investigar com sabedoria tudo que se faz debaixo do céu. Que tarefa pesada é esta que Deus atribuiu aos homens. Salomão, está dizendo ali, vamos por partes. Salomão se lançou com entusiasmo a investigação de todas as coisas da sua época, tudo aquilo era possível. Ele era um cientista, um pesquisador, um botânico. Ele se lançou a pesquisar, mas com entusiasmo. O texto diz, eu me dediquei. E ele fez isso não 1, 2, 3 anos, décadas. Salomão, dá para se dizer, irmãos, ele era o primeiro da turma. Ele era o aluno exemplar. Ele era alguém aplicado aos estudos. Vai procurar o Salomão. Vamos jogar bola, Salomão. Salomão está debaixo da árvore, agarrado num livro. Lendo. Olhando para a plantinha e fazendo anotações.
vendo a formiguinha no seu caminho e viajando na maionese, no trajeto da formiga. E ele está lá. Ele era dedicado ao estudo. Ele priorizava isso. Ele tinha prazer em aprender. O texto também diz: examinei e investiguei. Examinei e investiguei. A palavra examinar, assim como a investigar, vem de uma palavra hebraica que significa procurar a raiz das questões. Investigar um assunto por todos os lados. Esquadrinhar. Salomão não se contentava com uma olhadinha, com saber pequenas informações. Ele queria esgotar aquilo que era possível, ele ia a fundo, com profundidade, nas coisas debaixo do sol. E por que ele fez isso? Doido, homem rico, né? Vai ficar lá sendo abanado, vai viajar, né? Vai fazer outras coisas, estudar tanto, que canseira. Por que ele fez isso, irmãos? Vou dizer para você. Porque essa é, o texto diz, uma tarefa dada por Deus aos homens. Essa é uma tarefa dada por Deus aos homens. É bem verdade que Salomão achou que essa tarefa era difícil. Muitas vezes cansativa, talvez até entediante. Ele falou, ele era um homem do estudo e que amava isso, que era pesada, é muita coisa para investigar, é muito profundo, não para de lançar artigo científico, os caras multiplicam o saber aí a cada um ano, era de 100 em 100 anos, era de 50 em 50 anos, depois era de 10 em 10, depois foi de 5 em 5, agora a cada ano multiplica o saber no mundo, dobra. Como é que dá para dominar e saber todas as coisas debaixo do sol? É uma canseira. Não é fácil não, Deus, esse negócio aí, Ele está dizendo. Mas é uma tarefa dada a Deus aos homens, irmãos. Não é opção. É uma tarefa. Estudar, crescer em conhecimento, buscar o saber, estar em contínuo aprendizado. É vontade de Deus, irmãos. Não é coisa de alguns. É para todos nós essa tarefa, quer goste ou não. E se você leva Deus a sério, então missão dada precisa ser missão cumprida. Amém? Doeu, mas diz amém? E aí, a respeito de estudar, de continuar a crescer, estar num processo de continuidade, de querer entender das coisas, quantos livros você lê por ano? Diz para mim. Quantos livros você leu desde o início do ano até agora, 3 meses? Quantos livros, irmãos? Fazer igual o mate do Carros. Ó, a irmã Carol disse que já leu 7. Que lindo, muito bom. 7 do início do ano até agora, parabéns. Eu cheguei a ler 50, mas foi uma canseira, como disse Salomão. Média uns 25. E aí, irmãos? Quando foi o último livro que você comprou? Você lembra? Quando foi o último livro que você comprou? Ah, não lembra? Ah, não comprou? Mas e quando foi a última pizza? A pizza você compra, né? X, pizza, roupa, né, Evandro? Vamos fazer um churrasco aí que foi maravilhoso, né? Vendeu pra caramba. Sabe, Paulo, quando estava instruindo Tito, porque ele era um pastor novo, que nem eu, glória a Deus, um pastor novinho, pregando na ilha de Creta, e aí Paulo está instruindo Tito e dizendo, olha Tito, a fama do pessoal aí da ilha de Creta é que eles são gulosos e preguiçosos.
Irmãos, que Deus não tem essa visão de ti. Que Ele nunca olhe para você e para mim e diga, preguiçoso, não lê, não quer estudar, não quer aprender, desistiu. Qual foi o último artigo? Então, mais pequenininho, um livro é uma coisa maior, mas um artigozinho, né? Da área do seu interesse, mecânica, marketing digital, sei lá o que você gosta, enfermagem, medicina, pedreiro, culinária, seja o que for. Qual foi o último artigo, última coisa que você leu para que você melhorasse e crescesse na área do seu interesse? Qual foi a última atualização que você fez? O último curso, está cheio de curso EAD aí, gente, está uma barbada de você crescer e aprender coisas. Agora só fica lá com o dedinho assim, é inútil. Quanto tempo você dedica à leitura da Bíblia? Para te fazer sábio diante de Deus, para nortear a sua busca por sabedoria na terra. Quanto tempo você dedica na leitura bíblica? Quantos livros cristãos você lê? Irmãos, não sejamos relapsos nisso. Você tem uma tarefa. Que tarefa pesada é essa que Deus atribuiu aos homens? Salomão achou que a tarefa era difícil, mas é uma tarefa que Deus atribuiu aos homens. Não é opção. Amém? Se como os filhos de Deus, nós não estivermos na vanguarda, crescendo e buscando ser melhor naquilo que fazemos, no serviço que prestamos, produzindo conteúdo saudável para esse mundo, então não reclame se ficar na retaguarda, comendo o lixo que os filhos das trevas despejam na mente das pessoas. Se não estudar, só resta seguir a manada em direção a uma vida fútil e vazia de significado e sentido. Como Martin Luther King disse, eu não tremo diante dos gritos dos maus, mas diante do silêncio dos bons. Estudar é obedecer ao dominar a terra, de Gênesis 1, 28. É o nosso mandato cultural, irmãos. Sim, precisamos ser apaixonados pela verdade. Amar o estudo. Esse é um chamado que não pode ser negligenciado. Ponto. Seguindo ao pensamento de Salomão, porque ele disse, eu me dediquei, eu me tornei o cara mais sábio, eu acumulei conhecimento, me perguntavam e eu discursava, entendeu? Eu falava de tudo, ele tinha conhecimento enciclopédico. Eu vivi para estudar e aprender. Mas ele continua. Ele diz que isso é uma tarefa, isso é muito bom, já ouviram, né? Mas agora a gente tem que ter os pés no chão. A busca pelo conhecimento ou a dedicação nossa pelas ciências não podem ser o sentido último da vida. Não pode ser a coisa mais importante, a razão do seu viver. Porque isso é temporal, isso fica, isso não preenche, não sacia a fome do infinito. Não resolve, conforme o versículo 15 que vamos ler agora, não resolve o que está quebrado. Não soluciona o sentimento daquilo que está faltando. É o que Salomão vai dizer. Dediquei, cresci, mas descobri que todo o conhecimento que eu adquiri, todas as ciências humanas, que são boas, ele não está jogando tudo fora. Só que elas não dão conta de solucionar os efeitos do pecado na minha vida. Elas não dão conta de solucionar o meu problema com Deus e da eternidade. E por que eu, querendo fazer o bem, faço o mal? Não resolve o que está quebrado, e nem o vazio que fica
sem ter Deus como centro e a razão maior da existência. Observei tudo o que se faz debaixo do sol, e tudo é ilusão, é perseguir o vento, não se pode endireitar o que é torto. Ele está jogando todo o conhecimento não fora, mas dizendo, no que diz respeito àquilo que é torto, o vazio, a fome pelo eterno, é ilusão, você achar que isso vai te realizar. Nossa, eu amo estudar, e aí tem gente que mergulha, né, nas pesquisas, e mestrado, e doutorado, e não sei o quê, e cheio de título, né, e leva uma meia hora para falar todo o currículo da pessoa e tal, mas não adianta, está quebrada, está ainda péssima com Deus, não vai adiantar nada, continua com todo saber e conhecimento ainda, tendo atitudes que todo pecador tem, sentimentos tortos. Então ele não está desincentivando o estudo, nem desdenhando o aprendizado, porque isso é uma tarefa de Deus, ele reconhece. Só diz que não dá para preencher o vazio, irmão, o vazio eterno com uma vida voltada aos estudos e uma carreira acadêmica, ou sendo bambambam, não precisa ser acadêmica, mas bambambam naquilo que você faz. Que não está errado, faça, busque ser bom e crescer. Só que esse não é o sentido da vida. A melancolia vai continuar. Porque os deleites desse mundo, as coisas debaixo do sol, não têm o poder de consertar aquilo que o versículo 15 nos diz. E acreditar nisso, que alguma coisa debaixo do sol pode ser a razão de você viver, é ilusão. Salomão chega a duas conclusões da tarefa de buscar o sentido da existência na busca de conhecimentos, nos saberes e nas ciências. Ele chega a duas conclusões. Primeiro, a sabedoria humana sem Deus é inútil. Versículos 13 ao 15, é isso que ele vai dizer. Inútil no sentido de que não conserta o que está quebrado pelo pecado. Amém? Que não preenche aquilo que falta no vazio. A sabedoria humana sem Deus, segundo a conclusão de Salomão, só aumenta a dor e o desgosto. Versículos 16 ao 18. Por quê? Porque quanto mais você se dedica a conhecer a vida, o mundo e a existência, você descobre que mais quebrados e mais distantes nós estamos de Deus, e quanto mais o homem diz é por aqui, mais longe eles acabam ficando de Deus, e a terra não está melhorando, e o mundo não está melhorando, e as coisas não estão melhorando, e a família não está melhorando, e o ser humano não está melhorando, o ser humano está cada vez mais torto, mais problemático, mais afundado, mais dependente de remédios. Então, por mais que tentemos e busquemos o conhecimento, só a sabedoria humana não tem o poder de consertar, irmãos, o que está quebrado, que é a natureza pecaminosa do homem, a nossa relação com Deus falida. E quanto mais nós avançamos no estudo, mais claro isso fica. Por isso que ele diz, né, que porque em muita sabedoria há também muita frustração. Quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. E Salomão, com toda a sabedoria que ele adquiriu, no nível que ele chegou, ainda fez pecados grosseiros, coisas terríveis. Talvez ele dissesse, nossa, eu queria que todo mundo tivesse a sabedoria que eu tenho e o mundo seria melhor. Mas nem ele ficou melhor com toda a sabedoria que ele adquiriu. E aí, te dá tristeza. Você se desespera no seu pecado, na sua natureza quebrada e caída, que as coisas debaixo do sol, você não consegue consertar isso. E não dá jeito. E o maior exemplo, já estamos caminhando para o fim, o maior exemplo disso, de que o conhecimento, a educação, não é suficiente, o maior exemplo disso são os últimos 300 anos da humanidade. Os últimos 300 anos de iluminismo. De abundância de saberes, porque do iluminismo para cá, a Renascença deu um up, mas do iluminismo para cá, entrando na Idade Moderna, os saberes e a ciência moderna, a quantidade de coisas que o homem inventou, as descobertas, foram gigantescas.
Então, desses 300 anos de abundância de saberes e de multiplicação de conhecimentos, onde se achava que a educação e a instrução, e muitos ainda pensam assim, que a educação e a instrução das nações do mundo, que à medida que as nações fossem mais instruídas e mais educadas, elas iriam erradicar a violência, erradicar os problemas sociais, que o mundo se tornaria o Eldorado, né? Maravilhoso, paraíso na terra, não precisaríamos da religião, só pela educação, né? Sem Deus, só a educação e instrução, as nações iam superar todas as coisas. Essa era a crença dos iluministas. Mas não, irmãos, toda a ciência e toda a educação que a humanidade começou a adquirir desde o início do iluminismo, não foram suficientes para impedir 2 grandes guerras mundiais, com todo o saber, com toda a cultura, com toda a tecnologia, com toda a educação adquirida, não impediu. E não impediu centenas de outras guerras menores. Não foi suficiente para impedir os mortos pelo nazismo, pelo comunismo. Não foi suficiente para impedir esse capitalismo selvagem. Não impediu. E isso foi o mais frustrante para os apaixonados da educação e os defensores dos ideais do iluminismo. Não impediu que a nação mais culta da época, e ainda continua sendo até hoje, não a mais, mas na época era a mais culta, a nação mais culta. Você pega o século XIX, todos os pensadores, todos os filósofos, todos os caras fera eram alemães. Todo o saber vinha da Alemanha. Toda a cultura e instrução, as coisas que o mundo estava avançando, vinha de lá. E todo esse saber dessa nação não impediu que de lá saísse o nazismo. Por quê? Porque só os saberes humano, não conserta o que está quebrado. Não tem o poder de reverter o mal que há no meu e no seu coração. Não tem o poder de consertar a nossa natureza que está quebrada. E então Salomão conclui: olha, eu me dediquei, eu me tornei o homem mais sábio, mas tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, porque tudo que eu aprendi não conserta o que está quebrado. Não tem como dar sentido à vida a partir dos saberes. Nada nesse mundo pode satisfazer plenamente o coração humano, irmãos. Só o eterno pode preencher o vazio eterno do nosso coração. Só o infinito Deus pode saciar a fome do infinito plantada em nós. A vida debaixo do sol tem belezas. Salomão não nega isso, ele vai dizer durante o livro, outras partes vai dizer, curta, aproveite as coisas boas que tem aí. O mundo debaixo do sol tem belezas, tem prazeres, tem coisas boas, mas não é tudo. Sem as coisas acima do sol, sem o reino dos céus, sem Deus, as coisas debaixo do sol são apenas vaidade e correr atrás do vento. A sabedoria humana é boa, a ciência é boa, o conhecimento é bom, mas sem o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, elas são insuficientes. Elas não mudam a essência, não preenchem e não transformam. A sabedoria humana, ou a razão, nós somos muito racionalistas, vem do iluminismo, a razão precisa da fé. No iluminismo eles queriam que a razão chegasse à sua maturidade, ao seu apogeu, querendo se livrar da fé, que a fé era apenas uma muleta. Mas só na razão não deu certo. Continuaram repetindo os males e as práticas que séculos o homem vem fazendo. Porque é um fato, a razão precisa da fé.
A fé e a razão precisam andar juntas. A razão é limitada. E foi isso que Salomão entendeu. A razão é limitada. E por isso, onde a razão não alcança, onde ela não consegue chegar, a fé toma ela pela mão e diz: vem comigo, que é onde você quer chegar, eu já cheguei. Vem comigo que eu te levo. Fé e razão precisam andar juntas. É assim, irmãos, que as coisas devem ser. A sabedoria humana não pode estar divorciada da sabedoria divina. As coisas debaixo do sol precisam das coisas acima do sol para ter real sentido, para serem realmente compreendidas, que é o que nos diz Colossenses 1,17. Ele, Cristo, é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Nele todas as coisas estão amarradas. Ele é que une toda a teia da realidade. Nada que há debaixo do sol pode ser plenamente compreendido se não passar por Cristo. Nele tudo subsiste. E eu desafio vocês, para terminar essa mensagem, eu desafio vocês a serem ótimos alunos. Ah, mas pastor, eu já saí da escola. Não, essa escola só termina quando você morre. E ainda tem uma eternidade. Essa é a escola humana termina. Porque eternamente nós vamos passar conhecendo quem Deus é. E Ele é inesgotável. Então conhecer e ser aluno e ser discípulo é coisa da eternidade. Começa agora e nunca mais termina. Amém? Então, eu desafio você a ser um ótimo aluno. Você é mãe, você é pai. Já sabe tudo sobre mãe e ser pai? Está com o cabelo branquinho, mas já sabe tudo? Não, você pode continuar aprendendo. Amém? Sobre ser humano, sobre ser verdadeira masculinidade, feminilidade, ser um bom cidadão. Um bom aluno você pode ser de fato, se você estiver na escola, se você estiver na universidade, se você estiver em alguma coisa, você pode ser um bom aluno naquilo que você ama. Não se acomode, continue estudando. Eu já aposentei. Continua aprendendo alguma coisa. Pelo amor de Deus, não para. Porque quando para, você não para. Você volta. Você regride. Seja um bom aluno. Ame estudar, aprender. Não se acomode. Acorde, meu irmão. Nunca é tarde. E ser um bom aluno, estar num processo contínuo de aprendizado, isso agrada ao nosso Deus, porque é uma tarefa que Ele deu aos homens. Amém? Agrada a Deus. Mas não faça das ciências e da busca pelo conhecimento a sua regra de fé, o seu sentido de viver. Apenas as coisas acima do céu, lá no céu, acima do sol, têm esse poder de saciar e significar a vida. Amém? Vamos orar? Queria que você baixasse sua cabeça, colocasse sua mão no coração, sobre seu peito, e diante de tudo que você ouviu, feche seus olhos, diante de tudo que você ouviu, você é uma pessoa única, não há ninguém igual a você. Essa mensagem que Deus trouxe entrou em você, e da maneira que ela entrou em você, ela entrou de uma maneira diferente no seu irmão que está do seu lado, e até mesmo na esposa e no marido. Todos nós somos diferentes, e de alguma maneira eu tenho certeza que essa palavra tocou em você, porque a palavra de Deus não volta vazia. E naquilo que o Espírito Santo de Deus falou contigo, naquilo que a palavra de Deus te incomodou, naquilo que a palavra de Deus te deu um estalo, um despertamento, te afrontou, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Senhor, em nome de Jesus, estamos diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso e da Sua palavra. O Senhor é bom e maravilhoso. Deus, o Senhor não nos deixa ficar na ilusão. E o Senhor nos deu esse livro, essa igreja, essa série, para afrontar as nossas motivações. Deus, o nosso comodismo.
Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a viver pela causa certa, a viver, Senhor, por aquilo que é o sentido real e pleno da vida. Deus, não nos deixa ser tomados pela melancolia, não nos deixa, Senhor, cair em males maiores, mas pelo contrário, que possamos, Deus, saciar a fome todo dia, Deus, naquilo que realmente pode saciar a fome do infinito, que é o Senhor Jesus Cristo, o Seu Espírito, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Trino. Deus, que nós possamos realmente nos dedicar ao Senhor, à causa do Senhor, e abençoar a terra, abençoar a igreja, abençoar, Deus, com o nosso serviço, com o nosso amor, com o cuidado pelas pessoas, sendo melhores em tudo aquilo que nós fazemos, dedicados, em nome de Jesus. Não nos deixa, Deus, negligenciar a tarefa de continuar crescendo, mas que possamos ter os pés nos chãos, Senhor, para ter o Senhor e as coisas dos céus regulando as coisas da terra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Espero que você tenha compreendido. Se você não compreendeu muito, você tem a chance ainda, daqui 2 dias, vai estar lá no YouTube, você vê de novo. Amém? Porque eu sei que Deus te trouxe aqui. Ele não trouxe outros, os outros não estão aqui, eu não estou vendo eles, Ele trouxe você. Ele sabia quem precisava ouvir essa mensagem. Eu vim arrastado, nem queria vir. Você acha? Deus te trouxe. Amém? Porque Ele precisava de falar essas coisas. E era com você que Ele queria falar. A questão agora é o que você vai fazer. Amém? Que você possa reagir e responder de maneira que glorifique esse Deus que tanto te ama. E o alerta do sábio e de Eclesiastes, para a gente parar de ser tonto, né? E eleger coisas erradas para a razão da nossa vida. Irmãos, eu quero